Olá, viajantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, onde embarcamos juntos em viagens para o lado de lá, explorando mistérios, histórias extraordinárias e tudo o que desafia nossa realidade. Preparem-se, porque hoje vamos partir para mais uma aventura que vai mexer com a sua mente. Então, ajustem suas malas e sigam comigo nessa jornada. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal para nunca perder uma nova viagem. Vamos começar então com a primeira história de hoje. Era meu primeiro ano na universidade e eu havia decidido embarcar na aventura de estudar em outro país. Escolhi Barcelona, na Espanha, por sua rica história, arquitetura única e vibrante vida cultural. Tudo era novo e emocionante, mas também um pouco caótico. Em uma tarde de outubro, meus amigos e eu, Emma, uma australiana animada, Alex, um inglês pragmático, e Daniel, um brasileiro descontraído, tentávamos encontrar a estação de ônibus, Estácio del Norte, para pegar o último ônibus do dia, rumo ao nosso albergue em Montjuïc. Já estava quase anoitecendo e as ruas estreitas do bairro gótico, com seus prédios antigos e becos sinuosos, não facilitavam a nossa busca. Seguimos as indicações do Google Maps, que nos levaram até um edifício estranho na Carré. Uma rua pouco movimentada. O prédio parecia ser apenas um escritório, com fachada cinza e janelas espelhadas, que refletiam o céu alaranjado. Olhamos uns para os outros confusos, né? O que está acontecendo aqui, né? Cadê a estação do trem, do ônibus? Isso não pode ser uma rodoviária, disse Alex, cruzando os braços. Talvez seja no subsolo, sugeriu Emma, hesitante. Embora a ideia parecesse absurda, não tínhamos outra opção. Entramos no saguão e tudo ali era peculiar. O ambiente estava silencioso demais para algo que supostamente deveria ser movimentado. A recepção estava vazia e a iluminação fraca criava sombras que davam ao local um ar de abandono, apesar de tudo estar limpo e organizado. Isso tá esquisito, murmurou Daniel. Fomos até o elevador, acreditando que poderia haver uma indicação no painel. No entanto, não havia botão para um subsolo, apenas números que iam até o 10º andar. Emma, com um sorriso nervoso, sugeriu: e se subirmos até o último andar? Talvez dê para ver a estação lá de cima. Sem nenhuma ideia melhor, concordamos. Alex apertou o botão e o elevador começou a se mover, emitindo um zumbido suave. Mas algo estranho aconteceu enquanto subíamos. A atmosfera no elevador ficou densa, quase sufocante, como se uma força invisível nos pressionasse para baixo. Meu coração começou a bater mais rápido e senti um desconforto inexplicável. Quando as portas finalmente se abriram, ficamos paralisados. Não era o que esperávamos. Em vez de um escritório ou uma plataforma de observação, nos deparamos com um espaço surreal, como se tivesse sido retirada de outro mundo. Meu Deus! Era um restaurante chinês. As mesas estavam cobertas com toalhas vermelhas e lanternas de papel pendiam no teto. Algumas crianças pequenas brincavam no chão, próximo ao balcão. Atrás dele, uma mulher de meia idade de cabelos negros, presos em um coque apertado, nos observava com um olhar indecifrável. Seu rosto era pálido e seus olhos penetrantes. O mais desconcertante era que as janelas do lugar estavam totalmente cobertas de preto, como se tivessem sido pintadas para bloquear qualquer visão do exterior.
A mulher finalmente falou, com um forte sotaque russo. Russo? O que vocês estão fazendo aqui? Daniel deu um passo para trás, claramente nervoso. Alex tentou responder, mas parecia incapaz de encontrar as palavras. Foi Emma quem finalmente tomou coragem. Estamos procurando a estação do norte. Você sabe onde fica? A mulher inclinou a cabeça levemente, como se avaliasse nossa pergunta. Depois de alguns segundos, respondeu, com uma voz monótona. É no porão. No porão? Franzi o senho. Mas não há botão para o porão no elevador. Falei tentando entender. Sem alterar sua expressão, a mulher apontou para um corredor escuro à esquerda. As escadas. Tinha que descer com as escadas, né? Nada de elevador. Agradecemos rapidamente e seguimos pelo corredor. A iluminação era fraca. Os degraus das escadas intermináveis. O silêncio absoluto era interrompido apenas pelo eco dos nossos passos. Quando finalmente chegamos ao andar inferior, encontramos o que procurávamos: a estação de ônibus. Havia luzes brilhantes, pessoas conversando e ônibus chegando e partindo. Era como se tivéssemos cruzado para outro mundo. Corremos para embarcar no nosso ônibus, ainda abalados pela experiência estranha no último andar. Mas o verdadeiro choque veio depois. Quando o ônibus começou a se mover, olhamos pela janela. No lugar onde o prédio deveria estar, havia apenas um terreno baldio, coberto de ervas daninhas e entulho. O prédio sumiu, sussurrou Alex incrédulo. O resto da viagem foi silencioso. Mesmo depois de todos esses anos, aquela noite continua nos assombrando. Quando nos reunimos e relembramos, sentimos o mesmo arrepio. O que era aquele lugar? Quem era aquela mulher? E como explicarmos o que vimos ou não vimos? Ao final, talvez tenha sido uma ilusão coletiva ou um truque de nossas mentes? Mas às vezes me pergunto, e se, por um breve momento, cruzamos para uma realidade que não nos pertencia? Durante minha adolescência, vivi com a despreocupação típica dessa fase da vida. Eu morava em Bragança Paulista, uma cidade tranquila do interior de São Paulo. As responsabilidades eram poucas, os sonhos eram grandes e eu acreditava que nada poderia me atingir. A vida girava em torno de sair com meus amigos, Lucas, meu melhor amigo de infância, e Ana, que sempre tinha a playlist perfeita para qualquer momento. Tudo girava em torno de aproveitar o presente, sem pensar muito no futuro. Mas em uma noite de sexta-feira, tudo mudou. Aquele momento ficou gravado na minha memória como um divisor de águas entre o antes e o depois. Estávamos no carro, a caminho de uma festa em Atibaia, a cidade vizinha. Lucas dirigia. Ana estava no banco de trás e eu estava no banco do passageiro. O clima era de pura euforia. Ríamos, ouvíamos música alta e falávamos sobre como aquela noite seria épica. Em questão de segundos, porém, a realidade mudou completamente. A última coisa que lembro foi o estrondo. Um clarão de luz branca invadiu tudo e depois veio o nada. Quando acordei, ou pelo menos pensei que estivesse acordado, tudo ao meu redor era um branco infinito. Não havia sons, sombras ou limites. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, deixando apenas aquele espaço vazio. Por mais desconcertante que fosse, eu não sentia medo. Pelo contrário, estava envolto em uma paz indescritível. De repente, senti pequenas mãos acariciando meu rosto. Quando abri os olhos, vi uma garotinha na minha frente.
Ela parecia ter uns 5 anos. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves e seus olhos eram de um verde tão brilhante que parecia conter toda a vida do universo. Eu a encarei incapaz de desviar o olhar. Havia algo nela, algo familiar, como se eu a conhecesse desde sempre. Tô gravando um vídeo. Tomou banho? Sì, papà dice che usa il forno. Você tem que lutar. Ela diz com uma voz doce, mas firme, que ecoava naquele espaço infinito. Eu te amo muito. Um dia estaremos juntos. Eu não entendia quem ela era ou como tinha chegado ali, mas senti um amor tão puro por aquela garotinha que me enchia de força. Sua presença me confortava, como se ela estivesse destinada a estar ali, naquele momento, para me guiar. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Eu só conseguia olhá-la, memorizando cada detalhe de seu rosto. Eu queria ficar ali para sempre, naquela paz com ela, mas a menina balançou a cabeça gentilmente. Não é sua hora, ela disse, colocando suas pequenas mãos sobre as minhas. Você tem que voltar. A despedida foi breve, mas intensa. Sua figura começou a desaparecer, como um reflexo que se desfaz na água. Eu tentei segurá-la, mas não consegui. Tudo escureceu novamente. Quando voltei a abrir os olhos, o branco infinito havia sido substituído pelo brilho frio das lâmpadas do hospital. O som monótono das máquinas preenchia o ambiente e um mandor excruciante percorria cada parte do meu corpo. Descobri que estava em coma há 6 semanas, após um acidente de carro na estrada que ligava Bragança Paulista a Atibaia. Meu corpo estava despedaçado, com ossos quebrados, hematomas e um longo caminho de recuperação pela frente. Aprender a andar, falar e até comer novamente era um desafio constante. Houve dias em que eu quis desistir, mas toda vez que a dor parecia insuportável, eu lembrava da garotinha. Eu lembrava de seus olhos verdes, de suas palavras de encorajamento e do amor inexplicável que senti por ela. Nunca contei essa experiência a ninguém, nem mesmo para Lucas ou Ana, que também sobreviveram ao acidente. Achava que ninguém acreditaria em mim. Por um tempo tentei me convencer de que tudo havia sido um sonho, causado pelo meu estado crítico, mas algo dentro de mim dizia que era real. Os anos se passaram e consegui superar tanto as cicatrizes físicas quanto emocionais. Acabei me mudando para São Paulo, onde conheci Marina, a mulher que hoje é minha esposa. Quando nos conhecemos, fui imediatamente atraído por seus olhos verdes, tão familiares que me deram calafrios. 3 anos atrás, Marina e eu demos as boas-vindas à nossa primeira filha, Clara. Desde o momento em que a segurei em meus braços, soube que havia algo especial nela. Clara tinha os mesmos olhos verdes brilhantes que eu lembrava. Toda vez que a olhava, sentia aquele arrepio inexplicável. O tempo passou e Clara cresceu saudável e feliz. Alguns dias atrás, enquanto eu contava uma história para ela dormir, algo aconteceu. No meio da história, ela me interrompeu. Obrigada, papai, por voltar e se curar para ficar comigo. Sua voz era doce e inocente, mas aquelas palavras me atingiram como um raio. Olhei para ela, meu coração batendo freneticamente. Naquele momento soube. Clara era a garotinha que eu vi naquele lugar branco. Ela esteve lá quando eu mais precisei. Ela foi minha guia e minha razão para voltar. Não sei como isso é possível. Não sei por que aconteceu ou como nossas almas se encontraram naquele limiar entre a vida e a morte. Mas já não preciso entender. Aprendi que há mistérios na vida que escapam à nossa compreensão. Tudo o que sei é que
De alguma forma, o amor transcende o tempo, o espaço e até a própria vida. Toda vez que olho para Clara e vejo seus olhos verdes brilhantes, sinto uma gratidão infinita, gratidão por ter voltado e gratidão pela oportunidade de estar com ela. Não preciso de respostas, apenas aceito que neste universo incompreensível, o amor pode fazer milagres que nem conseguimos imaginar. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal.